nós vamos agora ao primeiro painel, Transporte Público Coletivo, conjuntura atual, para discutirmos esse importante transporte coletivo que leva todos os dias o bem mais precioso deste país, que são os brasileiros. Para fazer a... Tiro um pouquinho aqui da minha ordem. Apresentação e mediação do painel número 1, Transporte Público Coletivo. Vamos chamar Francisco Cristóvão, diretor executivo da NTU, ao qual pediria uma salva de palmas. Os painelistas serão Denis Eduardo Andia, secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Salva de palmas, por favor. Cláudio de Sena Frederico, vice-presidente da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. E Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da bela cidade de Manaus. Uma salva de palmas aos nossos participantes. Francisco Cristóvão, com você a palavra. Bem, boa tarde a todos. Eu queria começar cumprimentando aqui os painelistas, né? O Denis Eduardo Andia, secretário nacional de Mobilidade Urbana, Cláudio de Sena Frederico, que dispensa apresentações, mas hoje eu diria assim, se ele não sabe, ele é um dos meus gurus, certo? A quem eu rendo as minhas mais profundas homenagens, porque tenho uma admiração pessoal e profissional muito grande pelo Cláudio. E o Paulo Henrique Martins, do IMU, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, quando estivemos, a NTU realizou uma reunião lá em Manaus, e tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias lá, né, Paulo? Bom, deixa eu dizer para vocês o que eu imaginei neste painel, que teoricamente é o painel de abertura, né, do nosso seminário. A gente teve uma sessão oficial de abertura, com alguns pronunciamentos extremamente interessantes e positivos. Eu fiquei muito lisonjeado aqui com, né, o convite que nós fizemos para as pessoas participarem, né, desse painel e terem se manifestado da forma como fizeram. Eu acho que, né, a gente começou muito bem o nosso seminário. Logo depois, né, uma brilhante palestra, né, do Olímpio, que traz para nós aí uma visão completa dessa questão, que nós vamos discutir aqui, né, no seminário. Será objeto, né, do último painel que vai acontecer amanhã. Nós vamos tratar do problema da descarbonização, né, e das consequências que isso vem trazendo para todos nós aí. Mas nesse painel nosso, eu queria, né, trazer para, né, o debate, né, por parte do Cláudio, do Denis e do Paulo, né, eu vou contextualizar mais ou menos a situação, né, dos transportes hoje no Brasil. Nós estamos lançando, né, neste seminário, o nosso anuário, lançando o anuário, a revisão do anuário. Esse é um documento que sistematicamente nós atualizamos todos os anos. Este ano, como não podia deixar de ser diferente, né, nós fizemos a sua atualização. Esse documento é um documento que traz uma série histórica, para vocês terem uma ideia, com dados dos últimos 30 anos, né, e considera 11 índices operacionais de 9 regiões capitais e regiões metropolitanas, que representam mais ou menos 1/3, né, de todos os números, né, do sistema de transporte por ônibus no Brasil.
Eu selecionei alguns índices, né, para mostrar para vocês e para poder fazer alguns comentários que nos levam, vamos dizer, a entender a situação com a qual estamos lidando hoje. Nós temos aí a demanda de passageiro desde 2013, olha só o que aconteceu nesses últimos 10 anos, a gente já vinha lidando com uma queda, né, bastante grande, ano a ano nós vimos perdendo passageiro. E aí tivemos que, como todos sabem, lidar com o problema da pandemia, né, o que reduziu drasticamente a demanda. Em alguns casos nós perdemos 85%, né, da demanda, né, do período pré-pandemia, o que trouxe um impacto muito grande, né, na situação como um todo, mas particularmente na situação econômica das empresas operadoras. As empresas, né, a partir de então, tiveram uma enorme dificuldade de fazer a renovação das suas frotas e, inclusive, né, de refazer depois toda a recuperação, né, do trabalho para poder continuar tocando a sua vida, né? Nem preciso de dizer que hoje, né, nós estamos num processo de recuperação. Acredito que nós já estabilizamos essa recuperação em torno de 85% da demanda que tínhamos no período pré-pandemia, e não acredito que a gente vá conseguir recuperar isso. Por quê? Porque durante a pandemia houve uma mudança de hábitos, né? Então, nós passamos a utilizar o chamado home office, o e-commerce, a educação à distância e, né, eu diria, sofisticação, né, por parte do nosso cliente, o nosso passageiro, que durante a pandemia pôde usufruir, né, de um serviço de melhor qualidade. Passado o período da pandemia, ele agora, para voltar para o transporte público, ele quer trabalhar com aquele nível de exigência que ele conseguiu no período pré-pandemia, ou no período da pandemia, né? A lotação era muito menor, né, porque nós tínhamos que manter uma oferta muito superior à demanda para evitar o problema de aglomeração, né? E isso trouxe para, né, o nosso cliente uma condição de deslocamento que ele agora diz o seguinte: eu volto para o transporte coletivo se eu tiver aquela qualidade de serviço. Se não for assim, eu prefiro continuar ou, né, fazendo a carona solidária, ou utilizando os aplicativos, ou, enfim, qualquer outro modo que ele optou por fazer o seu deslocamento durante o período da pandemia. Mas esse é o resultado, então, de um dos índices mais, que a gente mais acompanha, que é a demanda, né, dos passageiros ao longo dos anos. O índice de passageiro por quilômetro, né, que é o que mede desempenho, né, vejam que a gente vinha lidando com uma queda sistemática, né, aí na pandemia caiu bastante, e a gente agora está recuperando, mas não vamos, né, ultrapassar aquele índice médio, né, que a gente tinha ao longo dos últimos anos, nem é preciso dizer. Eu já fiz menção aqui à recuperação da demanda no período da pandemia e mais recentemente. O outro índice de desempenho que a gente utiliza bastante, que é o passageiro transportado por veículo dia, que vocês conseguem ver aqui também, né, o que aconteceu, e assim por diante. Temos aqui ainda mais 4 índices operacionais que mostram um pouco da evolução, o que aconteceu. Aqui agora eu entro mais na questão econômica, né? Nós estamos lidando com um aumento, né, do salário dos motoristas, ainda aquém do que foi no passado, mas a gente já começa a perceber, né, um aumento, né, que tende a um crescimento. O preço médio do óleo diesel, todos nós acompanhamos, particularmente, né, o ano passado, a gente teve uma oscilação bastante grande, e isso traz um impacto muito grande no custo da prestação do serviço, né? Acho que nem é necessário mencionar aqui que as empresas operadoras são repassadoras de custo, elas não criam custos, né? Elas não são responsáveis pelo preço do veículo, pelo preço do pneu, pelo preço do óleo diesel, assim por diante. Mas, ao final das contas, né, nós jogamos todos esses custos dos insumos numa planilha e obtemos o valor, né, do custo da produção do serviço. E como o custo dos insumos sobe mais do que a capacidade de pagamento da população, nós vamos cada vez gerando, né, uma diferença muito grande entre, né, o que remunera as empresas, que é a chamada tarifa técnica, daquilo que a população tem que pagar, que é a tarifa pública. E aí
temos um problema, né, a ser discutido. O custo por quilômetro também está aqui indicado, e os índices estão todos aí à nossa disposição para fazer todo tipo de análise. Isso é só para trazer, né, à baila, né, alguns índices operacionais com os quais nós lidamos aí, que mostra, né, que a situação se eu posso usar essa expressão, né, vem se mantendo, né, num patamar que não é aquele que a gente deseja, que nós queríamos estar trabalhando com índices muito mais favoráveis, né, muito mais próprios da prestação de um serviço de qualidade, se a gente tivesse todas as condições para poder reduzir custos, né, e oferecer o serviço a custos cada vez menores. Mas, se de um lado, certo, essa é a situação, de outro, nós estamos lidando com mudanças que, no meu entendimento, demonstram uma alteração, uma modificação da visão desse processo todo. E o que eu quero dizer com isso? É uma série, né, de movimentos, de projetos, de iniciativas que estão acontecendo, que, se todas somadas, mudam drasticamente o cenário, o ambiente, né, de trabalho do setor de transporte coletivo de passageiro. E aí, vamos começar com alguns deles aqui, até para eu poder depois ouvir o comentário, né, dos painelistas, né? A desoneração da folha de pagamento, que tem um impacto muito grande, né, no custo da prestação do serviço, porque isso é tributação da folha de pagamento, né, o custo da mão de obra, né, na composição dos custos da tarifa, né, é da ordem de 40%. Então, se nós temos uma tributação de 20% sobre o valor da folha, é fácil fazer a conta de qual é o impacto que a gente tem, né, a se manter, né, a chamada, ou se houver uma reoneração da folha de pagamento. Esse assunto é muito polêmico, todo mundo está acompanhando e sabe, né, que tem idas e vindas, né, nós já tivemos decisões, né, que nos favoreceram, né. Quando eu digo nos favoreceram, porque se as empresas têm o benefício da desoneração, significa não repassar custos, né, para, né, os passageiros. Mas, infelizmente, esse assunto foi judicializado pelo governo, o Senado, particularmente o presidente, né, Rodrigo Pacheco, quase que chamou para si, né, toda essa discussão, quase que levando para o lado pessoal, né, essa discussão, e eu diria que ontem, né, foi pautada a discussão desse assunto, e pode ser que durante, né, este seminário tenhamos novidade a respeito disso, que há uma expectativa de que amanhã, numa sessão do Senado, né, às 15 horas, esse assunto seja deliberado definitivamente. Mas temos também a questão da reforma tributária. A reforma tributária foi uma discussão bastante longa e que acabou, de certa forma, trazendo uma situação nova para o setor, com, né, a isenção total, né, de tributação sobre a prestação do serviço e até, né, deixa eu pegar aqui exatamente a citação que eu fiz aqui, não só a gente fica isento, né, do pagamento dos dois tributos, do CBS e do IBS, mas também o texto estabelece no artigo 105 da reforma tributária a desoneração dos bens de capital aplicável à aquisição de veículos autopropulsados. Enfim, também há a reforma tributária foi muito conveniente para o setor. No que diz respeito a o antigo DPVAT, que surge agora com essa nova sigla, né, com SPVAT, vem aí um benefício para nós, que é a destinação de 35% a 40% dos recursos, né, do SPVAT para as prefeituras, para investimento em transporte coletivo. E nós estamos muito preocupados com isso, porque seja destinado efetivamente ou a investimento ou a custeio do transporte coletivo, mas eu vou até usar uma expressão aqui, estrito sensu, né?
Porque se a gente considerar o transporte coletivo, né, lato sensu, daqui a pouco nós estamos cuidando de fazer pavimentação, né, das ruas, porque, afinal de contas, eu preciso das vias para poder circular os ônibus, né, e não é isso que a gente está imaginando que essa destinação possa servir. Depois, nós ainda temos a questão do marco legal, né, que, né, já foi dito aqui hoje, né, na sessão de abertura, né, a proposta do senador veneziano foi no sentido de encampar, né, totalmente o projeto elaborado, né, pelo Ministério da Cidade, né. Ele abandonou uma versão que também tramitava no Congresso, de autoria do senador Anastasia, adotou a versão do Ministério da Cidade, que, diga-se de passagem, foi muito mais bem elaborada do que a versão anterior que a gente tinha. O Denis fez menção hoje aqui a todo o trabalho de construção dessa versão que foi discutida, né, e foi apresentada ao Senado, e que hoje tramita no Senado, e que a gente espera, né, que tenha uma decisão, pelo menos nesse segundo semestre ainda, né, secretário? Porque se vocês, alguns que estiveram presentes no nosso seminário passado que aconteceu em Brasília, ouvimos com uma satisfação enorme, né, o senador Rodrigo Pacheco quase que assumir um compromisso de aprovar, né, esse marco regulatório ainda, né, nesse primeiro semestre deste ano, o que não aconteceu, obviamente. Mas a nossa esperança é de que, né, haja uma tramitação, né, rápida, e que a gente consiga ainda nesse semestre ter um novo marco. Esse marco é um avanço extremamente grande, extremamente importante na relação do poder concedente com a iniciativa privada, né, numa regulação totalmente diferente daquela que vem sendo praticada até hoje e que, sem dúvida, vai se traduzir, né, na possibilidade, né, de contratos muito melhores, muito mais, eu diria, que deem segurança jurídica para os dois lados, poder concedente, iniciativa privada, mas que no fundo, a gente tem um ganho para o passageiro. Eu costumo dizer, né, que se o marco legal ele trouxer benefício para o poder público, para as empresas operadoras, mas não se traduzir num benefício para o passageiro, nós elaboramos um conjunto de regras, né, de leis, de artigos, de cláusulas, etc., que não vão servir para muita coisa, porque se a qualidade do serviço continuar sendo aquela com a qual nós estamos nos deparando hoje, pouco avanço conseguimos. Esse assunto também, aliás, acabamos de assistir aqui uma belíssima apresentação, né, feita pelo Olímpio a respeito desse tema da descarbonização, né. Esse é um assunto, né, que está na pauta, ele é importante, ele é grave, porque como nós não temos uma política pública que possa definir, né, o papel dos agentes envolvidos nessa discussão toda, né, cada um está puxando a sardinha para a sua brasa, cada um está fazendo aquilo que acha que deve fazer, mas nós não temos uma definição, né, de qual deve ser o papel do governo, qual é o papel da iniciativa privada, qual é o papel da academia, qual é o papel, né, da indústria. Então, a gente está vendo aqui uma demonstração, né, de possibilidades, né, de muitas, né, tecnologias, né, que estão aqui sendo demonstradas, mas que falta algumas questões que foram, hoje de manhã, muito bem colocadas pelo Branco, né, da NTP, que é o seguinte: qual é a demanda real que nós temos? Qual é o mercado que nós temos para essas tecnologias? Como vocês bem sabem, né, as rotas, né, da descarbonização não é apenas a eletrificação, né? E mesmo que fosse, nós teríamos a eletrificação, né, com veículos movidos a bateria, mas a eletrificação com veículos que podem usar as células de hidrogênio para gerar a energia e depois, né, alimentar o motor elétrico. Mas na linha, né, da utilização de motores a combustão, nós ainda teríamos, né, o HVO, que infelizmente é uma rota, né, extremamente interessante, mas que nós não temos produção do combustível no Brasil. Há, né, uma refinaria que tem planos de produzir 1 bilhão de litros de HVO, tudo para exportação. E o biometano
essa já é uma tecnologia madura, que está disponível inclusive comercialmente, mas que nós não temos ainda um interesse demonstrado ou sequer, né, uma definição de mercado, né? Eu sei que há fabricantes que já oferecem essa tecnologia, está disponível, mas não há uma manifestação mais forte, né, de interesse por parte dos operadores. De qualquer maneira, né, a preocupação, né, com a definição do custo, né, de prestação desse serviço, a ANTP já fez quando criou, né, um filhote da chamada planilha, né, de custos da ANTP, e hoje nós temos uma planilha de custo da prestação do serviço por ônibus elétricos, né, que foi também publicada pela ANTP, que está disponível, né, para cálculo, né, do custo operacional. O investimento é alto, né, há modelos, né, de negócios em discussão. A gente vai ter oportunidade nesse seminário de poder examinar alguns modelos que estão sendo discutidos aqui no Brasil e também no exterior, né, tanto que nós temos 2 painéis, um painel que vai discutir, né, os cases nacionais, e a gente vai tratar do modelo de Goiânia, o modelo aqui de São Bernardo, o modelo de Sorocaba, e também os modelos de Santiago e Bogotá, que são sempre, né, mencionados, né, como possíveis, e até porque, na verdade, o são, né, é o que a gente tem de mais, né, de frota mais significativa em operação de ônibus elétricos, né, na América Latina. O Jurandir Fernandes, que vai participar dessa discussão do modelo internacional, também vai trazer a experiência, né, de Londres, de Paris, de Barcelona, no que diz respeito a modelos de negócio, onde, né, a gente quebra um pouco essa questão tradicional, né, do operador ter a frota, ter a garagem, ter a bilhetagem, ter os terminais e poder ter até, né, a manutenção do viário. Há uma discussão muito grande com relação à divisão desse objeto, dos objetos do contrato. A NTU tem uma posição muito forte com relação a essa questão, né, é contrária a essa divisão. Isso significa enfraquecimento das operadoras, nada além disso, porque não tem nenhum ganho aparente, né, e as tentativas que estão sendo realizadas, que dizem respeito à divisão, né, desse objeto, têm sido realmente um fracasso. Eu não quero fazer nenhuma menção aqui a cidades específicas, mas tem uma bem próxima aqui de São Paulo, que já está na 5ª ou 6ª tentativa de licitar, né, a operação e não consegue, porque está separando frota de garagem, de bilhetagem, de terminais e etc. E não consegue botar esse projeto de pé. De qualquer maneira, a oportunidade de discutir, né, esses novos modelos de negócio e os novos contratos, a gente tem que fazer nesse seminário porque está na pauta. Isso aí a gente não podia deixar esperar mais tempo. Certamente desperta interesse bastante específico esse movimento também que está acontecendo, né, que diz respeito ao subsídio. Antes da pandemia, nós tínhamos 3 cidades que subsidiavam seus sistemas de transporte: Curitiba, São Paulo e Brasília. Hoje, o número supera a casa dos 360 municípios subsidiando seus sistemas, se considerarmos aqueles municípios que estão praticando tarifa zero, que nada mais é do que o subsídio pleno, né? Mas essa mudança, ela traz, né, uma alteração muito grande, né, que é a visão de que esse serviço público, ele não é essencial, estratégico, fundamental, porque consta da Constituição. Ele é assim porque é ele que viabiliza as atividades econômicas, né, que acontecem nas cidades. Ele é o serviço público que possibilita, né, a realização dos outros serviços públicos, porque sem o transporte, o doente não chega no hospital, né, o estudante não chega na escola, o trabalhador não chega no seu serviço e assim por diante, né? E essa questão de entender que transferir o custo da produção do serviço na sua totalidade para o passageiro não tem mais condição. Quer dizer, era sempre um contrassenso. A gente imaginando que para atrair passageiro nós precisávamos de prestar um serviço de melhor qualidade, mas um serviço de melhor qualidade tem um custo maior. E na hora que se transferia esse custo na sua totalidade para o passageiro, ele não tem como pagar. Então, a questão do subsídio é quase que sinônimo de possibilidade de prestação de um serviço de melhor qualidade e que possa atrair
né, a população para o transporte coletivo, né, deixando de lado o transporte individual. Bom, mas para não dizer, né, que nós estamos só no campo das expectativas, né, do marco regulatório, da reforma tributária, tá, isso é realidade. E aí eu tenho que fazer aqui, certo, né, os meus cumprimentos ao secretário Andia, Denis, né, por todo o esforço dele em viabilizar recursos para o setor. Durante anos, né, o governo federal ficou ausente do financiamento, né, do transporte coletivo. Claro que o agente financeiro BNDES tinha lá as suas linhas de crédito, a Caixa Econômica criou o Refrota, mas isso com todas as dificuldades, né, que não estavam inseridas dentro de uma política que a gente podia dizer que tinha, né, uma vocação, que tinha um interesse, que tinha um destino, né, de facilitar a captação desses recursos para poder criar investimentos e melhorar a qualidade, renovar a frota, melhorar a qualidade do serviço e assim por diante. Nós tivemos a oportunidade de fazer um levantamento na NTU, que com o problema da pandemia e a dificuldade que as empresas enfrentaram de renovação de frota, nós hoje teríamos que fazer a renovação de mais de 30 mil ônibus para poder manter uma idade média, né, em torno dos 5 anos, que foi a média com a qual nós trabalhamos ao longo dos últimos anos. Com a pandemia, hoje a idade média da frota, vocês acho que viram aí num desses gráficos que foi projetado, está acima de 6 anos, 6 anos e meio. Nunca foi tão alta essa idade média. Então, meu prezado secretário, né, isso foi muito bem-vindo pelo setor. Nós temos algumas questões que, né, se eu posso colocar nesses termos, nós ainda precisamos de debater um pouco mais, né? A questão da transferência, né, desses recursos para os municípios, né, pode gerar, e tivemos a oportunidade de levantar essa questão pessoalmente contigo, né, pode gerar, né, operação de frota pública, que não é nenhum grande problema, mas precisa ser disciplinada. As prefeituras terão que aprender a fazer licitação para comprar ônibus, porque não é uma prática usual das prefeituras. Quem compra ônibus são as empresas operadoras, né? As prefeituras não têm o hábito de comprar ônibus. Mas agora, com os recursos provenientes do PAC, do Ministério das Cidades, eles receberão esses recursos e terão que fazer as licitações. E aí uma outra discussão, que ônibus eles vão comprar? Cadê a especificação desses ônibus? Né? Tudo isso a gente discutiu, né, com o secretário, e a gente sabe que a gente vai encontrar a solução para esses problemas, mas é uma coisa que nos preocupa. Isso para não dizer que algumas prefeituras poderão sentir aquela coceirinha, né, de, já que eu sou o dono da frota, por que não eu criar uma empresa pública? Né? E isso vai totalmente, né, totalmente contrário a todo um movimento que aconteceu nos últimos anos. Hoje, para vocês terem uma ideia, de empresa pública no Brasil, nós temos, né, a Metrobus de Goiânia, a EPC, né, de Maricá, a TCB de Brasília e a empresa do Rio de Janeiro, né, que está operando, né, o BRT, né, mas segundo consta, provisoriamente. Né, não sei se esse provisoriamente é aquilo que a gente diz e que na prática não acontece. Mas, enfim, né, tudo isso a gente ainda vai ter a oportunidade de discutir, eu não tenho dúvida disso. Eu queria, né, esse é o último, né, é o último parte do PAC que saiu, né, que agora é destinado à infraestrutura, porque também não adianta comprar veículos se a gente não tem dinheiro para a infraestrutura, não é verdade? A gente defende na NTU essa questão, né? Não adianta eu ter uma frota nova, uma frota inclusive cara, né, veículos elétricos que custam 3 vezes mais o valor de um ônibus diesel, se eu não tenho onde circular. Aliás, alguém já fez menção aqui a uma expressão que eu gostei muito, nós vamos ter o congestionamento verde, né? Quer dizer, veículos carésimos, né, parados, né, porque não tem, né, faixa de domínio própria, não tem uma faixa exclusiva, um corredor onde ele possa operar e justificar o investimento que foi feito numa frota mais sofisticada. Então, esse também é muito bem-vindo, né, esses recursos, né, para, né, esses investimentos. Isso posto, né, como eu disse, eu só queria mais ou menos contextualizar esses assuntos todos, né, desde da situação
né, que nós temos hoje com os índices operacionais, que não são muito agradáveis da gente mencionar, até todos esses movimentos, projetos, né, que estão acontecendo. E eu acho que a gente vai ter oportunidade, isso é a parte mais interessante desse painel, de ouvir, né, a opinião do secretário Andia, né, do Cláudio Sena Frederico, que lida com essas questões há tantos anos, né, e com, né, o Paulo também, que por ser um órgão público, né, ele sabe muito bem o que afeta, né, e o que diz respeito à melhoria da qualidade do serviço que a gente precisa. Então, isso posto, eu acho que eu vou começar respeitando a idade, certo? Vou começar com o Cláudio, né? Cláudio, fique à vontade para comentar o que você quiser a respeito dessa fala, certo? Né, que eu acabei de fazer. Muito obrigado, gente. Chico, eu vou usar um pouco aquele teu quadro inicial, aquelas curvas lá, e eu vou me levantar porque eu não consigo falar sentado. Eu sou muito baixo para falar sentado. Mesmo de pé fica parecendo que eu estou falando sentado. Então aqui tá bom. Quando eu durante muito tempo fiz campanha eleitoral, fui coordenador e tal, eu dizia para o candidato que uma eleição, no fundo, era muito semelhante a uma novela. E que você tinha que pensar assim, é uma novela, qual é a característica da novela? Fundamental. É assim, a novela vai para onde o sucesso vai. Quer dizer, a novela não tem uma novela do início ao fim escrito no início. Só tem ponto de partida. Os componentes, assim, da festa. Convido fulano, convido Beltrano e vamos fazer isso numa fazenda. Aí começa lá. Bom, e aí? Daqui a pouco eles estão em Paris, né? Por que eles foram para Paris? Eles foram para Paris porque o sucesso, a pesquisa de opinião do público foi levando a novela para Paris. E daí foi mudando. E daí, quando começa uma novela, uma campanha política, você tem que descobrir rapidamente que personagem você está representando perante o público. Porque pode ser péssima. E se ela for péssima, não tem mais escapatória. Você não vai ser eleito, né? Não tem jeito. Você vai ter que movimentar emocionalmente o público para ir na direção em que você seja o herói. Senão, não tem jeito. Bom, o transporte público, quando eu vejo essas coisas, e diante da minha experiência também, parece uma novela. Quer dizer, é uma novela, e é uma novela que até agora não tem sido uma boa novela. Quer dizer, pelo menos para as pessoas que trabalham no transporte público, não tem sido uma boa novela. E as pessoas que usam o transporte público não tem sido uma boa novela, né? Então eu fico me perguntando, mas para quem será que essa novela é boa, né? Então, vamos ver um pouco aquela curva lá? Aquela curva inicial. O transporte público é o único meio de mobilidade diretamente associado ao direito de ir e vir. Ou seja, a toda hora eu escuto gente falando em direito de ir e vir, né? Aquele cara lá do Porsche, por exemplo, ele tinha o direito de ir e vir. O cara que bateu lá na motocicleta. E um monte de gente reclama que, poxa, o congestionamento me tira o direito de ir e vir. Ora, a única coisa que realmente está fundamentalmente associada ao direito de vir é o transporte público, porque aí qualquer pessoa pode usar e pode ir e vir. Agora, o Porsche, só algumas poucas pessoas podem ter o direito de ir e vir. Então, o grande problema do transporte público é que ele não tem sido justificado, e não tem sido planejado, e não tem sido investido para aquilo que ele é fundamental. Quer dizer, no sentido em compreendendo que ele é fundamental. Ele é fundamental para construir cidades, boas cidades. O transporte público é fundamental. O transporte individual não é, muito pelo contrário, ele puxa a cidade para uma má cidade, né? Então, você ficar investindo
a maioria dos recursos para a mobilidade, do direito de ir e vir daquele indivíduo que é uma minoria, tá? E para gerar uma cidade ruim, é um péssimo investimento público, tá? Mas é isso que nós temos feito há muitos anos. A nossa novela, essa novela que a gente não está feliz com ela, nós construímos ela ao longo dos anos, tá? E, então, basicamente, a outra coisa, além de construir cidades, é o direito de ir e vir. Quer dizer, e esse é fundamental, e é o único meio de mobilidade, além da calçada, que é um direito de ir e vir. Então, basicamente isso. Vamos explicar um pouquinho a queda mercadológica, vamos chamar assim, do transporte público. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Aqui, anos 90, início até 2000, o que aconteceu foi uma estratégia de marketing que é, conforme a receita caiu, aumentou o preço. Era o jeito. Na época, a solução era essa. Os passageiros estavam diminuindo, então a receita caía, a exigência pública era de ter uma certa frequência, o custo subia, então vamos subir o preço. Na medida em que você sobe o preço, os compradores vão embora. É inevitável. Isso é condição, causa e efeito direto. Agora, e isso aqui? O que isso aqui representa? Isso aqui representa aquela do botequim, é o marketing do botequim. Ou seja, o botequim não está dando, então vamos diminuir o custo. Corta a carne pela metade. Substitui a carne de boi pela de frango. Mas não é isso que as pessoas querem, elas querem picanha. Não, frango neles. Então, o pessoal vai continuando a cair. Os preços não sobem mais, mas as pessoas estão sendo espantadas pela cardápio, né? Então, o grande problema que eu digo que a novela do transporte público é complicado, é isso. Nós temos um problema objetivo de melhorar a qualidade, mas o problema objetivo de melhorar a qualidade é uma responsabilidade pública, não é uma responsabilidade do empresário de ônibus. O empresário de ônibus faz aquilo que mandar ele fazer e que ele tenha dinheiro para fazer. A responsabilidade pública, de certo modo, se afasta. Quer dizer, diz assim, mas eu já dei a tarifa. Eu não tenho mais nada a ver com isso. O problema é que o empresário é um grande tubarão. E assim vai. Quer dizer, o grande problema nosso é que essa novela não tem diretor. E o diretor da novela é o poder público. Ocasionalmente a gente tem. Hoje nós temos uma grande esperança de que começam a haver alguns diretores aparecendo no campo público que possam dar uma orientação. E esse é o ponto fundamental. O transporte público, a novela do transporte público, precisa de uma diretoria forte, inteligente, que possa não só implantar um script, mas ter a sensibilidade de perceber o que os passageiros estão querendo e tem a possibilidade de fornecer os recursos para que o transporte público, independente das tarifas, possa dar o que o público quer. Esse é o ponto fundamental. E, finalmente, tem um problema cultural. O transporte público não tem encanto. O transporte público, ninguém gosta de sair vestido de transporte público, né? Sai, abre o armário, aquilo é transporte público, não quero usar essa roupa. Não quero ser visto dentro desse troço. Então, há um problema fundamental de cultura. A cultura que, muito bem feito aqui, a campanha do coletivo começa a atacar o problema do status do coletivo. As pessoas têm que ter orgulho de fazer coisas coletivas. Tem que ter orgulho de que elas estão fazendo coisas juntas com o outro. E não meramente dentro do seu Porsche. E aí, olha, tal. Então, basicamente, isso ainda vai. Aliás, amanhã eu vou fazer minha promoção. Amanhã haverá um ANTP Café aqui ao vivo, onde nós vamos estar discutindo com uma pessoa da publicidade, de agência de publicidade,
exatamente a questão: como conseguir que o transporte público tenha força da opinião pública para conseguir ter força para fazer o que é necessário para, em última instância, uma coisa que eu sempre digo, falta amor. O transporte público não é amado, ele é no máximo tolerado. É só isso. Paulo, fique à vontade. Bem, já que o Frederico falou em pé, eu vou ficar em pé também. Aqui tem gente que conhece transporte público há muitos anos e outros que estão começando agora. Acho que o transporte público ele não tem a ver apenas com a mobilidade, ele tem a ver com a cidade. Então, quando você pensa no transporte sem pensar na cidade, você não vai chegar a lugar nenhum. É preciso pensar a cidade e o transporte público inserido na cidade. Porque o custo do transporte, ele não pode ser repassado para o passageiro. Ele tem que ser absorvido por todos, e não é pela prefeitura. Tem que ser absorvido por todas as pessoas. A gente vê um retrato aqui, um retrato apresentado, muito bem preparado. É o cenário que vem acontecendo ao longo dos anos: a queda do passageiro, o aumento do custo. O reflexo disso é que o sistema foi ficando cada vez pior. O envelhecimento da frota, todos os dados que foram mostrados aqui. Então, vou falar um pouco da experiência de Manaus. Nós tínhamos em 2011, 17 milhões de passageiros, 17 milhões e meio de passageiros por mês. Nós temos hoje, ano passado, 2023, 11 milhões e meio de passageiros. Nós tínhamos uma frota circulando para transportar 17 milhões e meio de passageiros, nós tínhamos 1.250 veículos. E hoje, para transportar 11 milhões e meio de passageiros, nós temos 1.114 veículos, frota operacional desse mês de agosto. Como que você transporta praticamente com a mesma quantidade de veículos, uma quantidade quase que a metade de passageiros, 60% a menos aproximadamente de passageiros, e você mantém uma tarifa reduzida? Do ponto de vista econômico, matemático, é impossível. Então é importante que a cidade tenha consciência, e aí de novo eu vou falar a cidade, eu vou dizer por quê, tenha consciência de que ela precisa fazer parte desse processo, não apenas o município. O município de Manaus, nós enxergamos o seguinte cenário: nós precisamos primeiramente parar de cair, de perder passageiro. E nós estávamos perdendo passageiro para o Uber e para o moto Uber, o que é pior, para o clandestino, com uma frota envelhecida, com um serviço de qualidade muito ruim. Então foi preciso investir primeiramente na qualidade, na renovação da frota e na qualidade do serviço. Isso é fundamental. Por quê? Porque o passageiro, como falou o Frederico, culturalmente ele não quer andar de transporte coletivo, ele não quer andar de ônibus, ele não quer andar de metrô lotado, trem de superfície lotado. Então nós precisamos entender que para nós captarmos o passageiro, nós precisamos oferecer um serviço o melhor possível. Então, se o táxi tem ar-condicionado, se o Uber tem ar-condicionado, o ônibus tem que ter ar-condicionado. Se as estações, lá onde o usuário do Uber, ou enfim, outro transporte clandestino, oferece água para ele, oferece assento, nós precisamos oferecer isso no transporte coletivo. Ou seja, a pessoa precisa, nós precisamos, no mínimo, oferecer o mesmo que os outros modais, até clandestinos, estão proporcionando. E aí eu coloco o Uber como o principal, porque o aplicativo,
Ele tirou o passageiro do transporte coletivo, porque ele é mais rápido, porque o motorista era atencioso, agora nem tanto. Antes ele era atencioso, era mais rápido, e ele sempre estava com o ar-condicionado ligado. Estou falando da experiência de Manaus. Agora os motoristas não são lá essa coisa, isso tudo. Os carros, eles desligam o ar-condicionado para economizar combustível, mas esse passageiro que se acostumou a andar de carro não volta mais para o ônibus, a não ser que nós ofertemos a eles uma qualidade melhor. Então, o que nós fizemos? Primeiro, ônibus não pode mais ter ônibus que não seja com ar-condicionado. Então, todo veículo novo tem que ter ar-condicionado. Então, nós temos hoje já 36% da frota com ar-condicionado. Então, vamos esquecer ônibus sem ar-condicionado. Todos têm que ser assim. E com um programa de chegar a 100% em alguns anos. Segundo, nós precisamos que o usuário tenha a garantia de que o ônibus dele vai chegar no horário que está programado. Então, nós precisamos investir em tecnologia. Ele precisa ter no celular dele, saber o horário que o ônibus chega, como que ele se desloca na cidade de um lugar para o outro, de forma segura. Ele tem que ter informação, tem que ter um controle operacional eficaz e a operação muito bem controlada para que ele tenha a informação precisa, isso com qualidade. Então nós, diante de todo esse cenário, nós seguimos junto com as empresas, o órgão gestor e as empresas, lado a lado, trabalhando para que nós atingíssemos essa qualidade, essa oferta. Hoje nós temos uma eficiência de mais de 99% na média. Na verdade, tem empresa que tem aí a eficiência de 97,96%, ou seja, ela perde 4 viagens em 2.000 viagens. Isso é fundamental para que o usuário tenha a garantia de que o ônibus vai chegar no horário e ele pode confiar. Se ele sabe que tem um ônibus que vai passar e vai chegar e ele tem a garantia, é melhor para ele do que tomar um veículo, um clandestino ou um carro de aplicativo, que ele vai ficar parado no congestionamento, que ele não tem a garantia, porque toda hora está cancelando a viagem, ou porque o preço é muito alto. Então, esse é um dos aspectos que eu entendo como fundamental para que a gente torne esse serviço atrativo. E aí eu falo da cidade. Por que a cidade? Porque não se faz isso sem subsídio. E o subsídio, ele é o resultado da distribuição ou da captação de recurso que não pode ser apenas da prefeitura. E aí eu trago um dado aqui. No ano de 2022, nós subsidiamos só para o Vale Transporte, ou seja, a tarifa hoje em Manaus é R$ 4,50. A tarifa técnica dos últimos meses está variando em torno de R$ 7,40 a R$ 7,50. Então, para cada R$ 4,50, a prefeitura está pagando mais R$ 3,00 para que o usuário use o transporte coletivo. Ou seja, cada empregador, cada indústria, cada comércio que entrega o Vale Transporte está recebendo subsídio, as empresas estão recebendo subsídio, as pessoas o empregador está recebendo subsídio. E da onde vem esse recurso? Aí é que é importante, eu acho que é esse que é o próximo passo que nós devemos enfrentar e que nós devemos debater. É como que nós vamos financiar esse fundo, ou esse recurso. Em Manaus nós temos o Fundo Municipal de Mobilidade, que paga esse subsídio. É como que nós vamos ter novos aportes para esse fundo, que venha do comércio, que venha da indústria, que venha do governo federal, do governo estadual. Do Amazonas, o governo do estado tem uma grande contribuição no pagamento das gratuidades dos alunos do estado. Então, o aluno do estado tem gratuidade 100%, e o governo do estado faz o pagamento dessas gratuidades. Como ele faz a reposição do ICMS pago, então é calculado o ICMS que é pago no diesel, e aí o governo do estado repõe esse recurso em forma de subsídio. Então, vejo que eu acho que esse é o caminho. Esse cenário que a gente vê aqui primeiro nós precisamos brecar essa queda com qualidade. Depois nós precisamos pensar, fazer as cidades, porque cada cidade tem uma realidade diferente. Não tem uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. Cada cidade tem um modelo, tem uma forma, tem que pensar. Não é à toa que tem cidades que estão conseguindo fazer a tarifa zero. Agora, é importante que todos participem, secretário. E aí, veja,
há 2 anos atrás, houve um repasse por parte do governo federal, que não aconteceu no ano de 2023, para o custeio dos idosos, da gratuidade dos idosos. Para Manaus foi repassado 13 milhões de reais. Nós fizemos uma pesquisa, nós estamos transportando 11 milhões e meio de passageiros por mês, mas nós estamos transportando 4 milhões e 200 idosos, que não passam pela catraca, que entram pela outra porta que não tem um controle, e essas pessoas não aparecem, são fantasmas dentro do sistema. Como Manaus, outras tantas cidades têm esse problema. Então veja que, se nós pegarmos esses 2 milhões e 400 mil idosos, num único mês, na tarifa técnica do mês de agosto, nós teríamos que pagar mais ou menos 18 milhões pelo transporte desses idosos. Nós recebemos 13 milhões para custeio do ano todo, e que a conta não fecha. Não deu para pagar sequer um mês de gratuidade para os idosos. Então, essa eu acho que deve ser a grande discussão nossa. Nós precisamos modernizar mesmo, precisamos oferecer um serviço para a classe A, para que todo o conjunto da sociedade venha junto para o transporte público. E aí nós vamos precisar que cada um dê a sua contribuição. O município, através de todos os seus entes, o governo estadual e o governo federal. Fique à vontade. Mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Falar por último, Francisco, tem seus prós e contras, né? Prós a gente vai aprendendo com todo mundo que fala antes. Contra porque também fica pouco para a gente falar, né? Sobretudo quando pessoas como vocês. O Francisco veio aqui, espalhou os dados para a gente, né? Aí o Cláudio veio e deu ele fez uma releitura quase épica aí, né, desses dados e dessa realidade. Depois vem o Paulo e fala da praticidade também, do dia a dia, da experiência dele lá em Manaus. O que eu observo ao olhar para tudo isso que a gente viu, e eu até anotei aqui, momento de transformação. Momento de transformação. É isso que nós estamos vivendo agora, né? Olha quantas informações que o Francisco colocou para a gente aqui, que vão muito além apenas do desempenho, né, do número de passageiros, do que foi caindo ao longo dos anos, das décadas, do que imputou a pandemia, né, de severidade no que já era difícil. Muito além desses números que são os dados, são as estatísticas, junto disso, outras tantas coisas que permearam as falas de todos aqui, né? Falamos aí de uma nova lei tributária do país, falamos o que ela implica no setor, falamos de uma nova modelagem jurídica para que as operações possam funcionar de uma forma diferente, falamos de investimentos, né? E ao resumir, eu entendo que tem uma coisa que fez sentido na abertura, fez sentido no painel que a gente ouviu anteriormente, fez sentido na fala de todas. Não há caminho de retomada se não reconquistar o usuário. É isso. De um modo geral, tudo que nós estamos falando aqui vai ao encontro disso. Reconquistar a confiança do usuário, reconquistar a confiança no sistema, de como ele funciona, reconquistar a sensação de conforto, né,
de um serviço com mais qualidade, a qualidade que hoje precisa competir, como foi colocado, com a praticidade perigosa de uma motocicleta, precisa concorrer com as facilidades que já foram melhores, como o Paulo falou, da utilização de um veículo por aplicativo, entre tantas coisas. Esse é o nosso eixo. Agora, o momento é de transformação. Cada um de nós aqui, dentro do seu setor, dentro da sua atuação, tem a oportunidade de acrescentar um tijolo nessa construção de transformação. Então, quando nós estamos falando aqui de um momento onde nós precisamos reconquistar o usuário, nós precisamos ter sistemas que funcionem melhores. Para funcionar melhor, precisam que as operações tenham uma saúde financeira melhor, que os investimentos possam acontecer. Alguns passos foram dados dentro dessa caminhada, né? Alguns dados que foram colocados aqui pelo Francisco, e eu queria me ater a alguns deles. Primeiro, né, a transformação da tributação que nós estamos passando hoje. Não está finalizada ainda, mas está muito bem encaminhada. O setor teve alguns ganhos, né? Como o Francisco falou, tem dia que ganha, tem dia que não ganha tanto, né, Francisco? Mas o saldo dessa transformação e dessa mudança vai trazer algo bom para o setor, sem dúvida alguma. Mas essa transformação no que diz respeito à tributação, ela ainda não terminou. Não apenas pela tramitação que o Francisco colocou a respeito do que vai se tratar lá no Senado ainda, mas das oportunidades o que já foi conquistado pode trazer. Nós falamos aqui do SPVAT, né, que retoma com a obrigatoriedade de se aplicar 35% a 40% da sua arrecadação para o transporte público. E o que nós podemos falar a respeito disso? Que há dentro do governo, Francisco, sobretudo numa conversa do Ministério das Cidades e o Ministério da Fazenda, a formatação da aplicação desses recursos, né? Para que eles cheguem de fato ao transporte público, seja por ferramentas que já criamos, já lançamos, sejam por novas ferramentas, seja pelo que o Paulo colocou como um alento bem-vindo que ocorreu em 2022, mas que precisa ter a construção de fato de uma política pública para repasse de recursos, para que ela possa ser controlada, para que ela possa ter visibilidade aonde foi aplicada e para que ela possa, sobretudo, trazer o essencial, a inclusão de pessoas que hoje sequer têm acesso ao transporte público. Trazer aquelas pessoas que ficaram ao longo dessas décadas todas que os gráficos demonstraram, não ficaram no Uber, não ficaram na motocicleta, eles ficaram a pé. E essas pessoas precisam ser consideradas nesse momento de transformação. Então, em relação a isso, Francisco, a nossa conversa com a Fazenda, que está dando as linhas aí preliminares para que a gente possa construir uma minuta de aplicação, elas já estão acontecendo. Lembrar que a arrecadação do SPVAT, ela não vem tudo de uma vez só, né? Ela, mês a mês, ela vai pingando, né? Então, nós temos uma expectativa que a partir do mês de janeiro de 2025, nós comecemos a ter 1/12 que vão se acumulando para que a gente possa ter uma somatória aplicável aos municípios.
Esse desenho, Paulo, nós estamos fazendo com um olhar nas experiências passadas, mas com o que teve de bom e com o aprendizado que nós precisamos ter. E sem dúvida alguma, o que nós vamos trazer como solução para a aplicação disso, vai muito ao encontro das necessidades. É importante também ressaltar que esse momento de transformação, ele traz outros ingredientes, outros componentes, né? Como foi colocado aqui, durante muito tempo, né, deixou-se de investir em eixos importantes para o transporte público coletivo. Muitas vezes se confundiu mobilidade urbana com pavimentação de vias, com recapeamento de vias, entre tantas outras coisas. O que a gente tem buscado deixar claro é que há uma posição muito concreta da nossa parte, o que é mobilidade. E em grande parte, mobilidade urbana para a gente é investimento no transporte público coletivo, com a capilaridade das outras modalidades de transporte, mas sobretudo, aquilo que faça desafogar o trânsito, aquilo que faça com que as pessoas possam olhar novamente o transporte público como algo positivo para o seu dia a dia, né? Para que ele possa pensar em ir numa consulta médica usando o transporte público, para que ele possa pensar em ir para o trabalho usando o transporte público, ir para a educação usando o transporte público, visitar seus familiares pensando em utilizar o transporte público coletivo. Então, dentro disso, duas coisas importantes que são necessárias. Já temos novidades, mas precisamos continuar avançando. Renovação de frotas, porque é uma solicitação, aliás, uma das primeiras solicitações, quando visitei a NTU, né, nós temos a necessidade de se renovar entre 15 e 30 mil veículos, o ideal 30 mil, né, mas vamos fasear isso aí e tentar atingir 15 mil. E para isso nós temos o PAC Renovação de Frotas. São mais de 5 mil veículos que trazem consigo isso que foi solicitado. Uma boa parte disso, um pouquinho mais da metade, ônibus Euro 6, alguns biogás e uma quase metade de ônibus elétrico. O que isso sinaliza, né? Sinaliza sobretudo o desejo, né, nesse caso dos gestores públicos, em investir na qualidade da mobilidade pública, do transporte público coletivo. A outra questão é que isso não faria sentido, como foi colocado, simplesmente renovar as frotas. É importante, Cláudio, mas se a gente simplesmente renovar as frotas e colocá-la para andar na onde ela anda hoje, vão ser carros novos, confortáveis no meio de um trânsito. Então, a gente tem que investir em infraestrutura. E esse é um outro eixo do nosso trabalho. Investimento em infraestrutura, sobretudo nas cidades de grande e médio porte, aonde a complexidade, falei certo, falei errado, é isso, vocês entenderam. Aonde isso precisa ser melhor equacionado e solucionado. Então, nós lançamos um outro pacote, são 9,9 bilhões, para infraestrutura. Não entra projeto de requalificação de vias, não entra pavimentação, não entra recapeamento, entra só o que diz respeito à melhoria do transporte público coletivo. Para isso, investimentos em expansões de linhas de metrô, novas linhas, linhas de VLT, trens urbanos, corredores exclusivos, PRTs, entre tudo o que é necessário para criar novos eixos. Isso investido, nós abrimos os espaços para dar uma nova volta na renovação de frotas e colocar mais um passo adiante nessa caminhada. As peças desse momento de transformação, elas são distintas, mas elas vão passo a passo se encaixando.
né? E tem algo que eu gostaria de deixar, além de falar desses dados, porque são importantes, como eu falei, dizer que esse investimento todo em refrota, em renovação de frota, também diz respeito à indústria nacional, né? Porque tem ali conteúdo mínimo nacional para que a indústria seja fortalecida, para que gere emprego, para que gere arrecadação, para que o ciclo virtuoso se movimente. Mas tão importante quanto tudo isso que já foi feito, é analisar o que foi feito, ajustar, Branco, aqueles pontos que precisam ser corrigidos para a gente continuar avançando. Eu não tenho como não dizer, num momento como esse, quando faltam 60 dias para as eleições municipais, uma parte desse momento de transformação que é absolutamente necessária. O engajamento dos gestores públicos, sobretudo os gestores públicos municipais. Quando a gente fala que o momento é de transformação, grande parte não é pelo esforço do Ministério, da Secretaria, daqueles que participam, mas é importante ressaltar que a pauta do transporte público e da mobilidade passou, ainda que pela necessidade, pela dificuldade, passou a ser uma pauta mais internalizada pelos gestores públicos. A dificuldade gerou e gera a oportunidade. Esse é o momento da gente cobrar, não apenas dos gestores públicos, prefeitos, prefeitas, que estão na função hoje, daqueles que vão para a reeleição, mas aqueles que postulam ocupar a função pública. A mobilidade urbana, ela precisa estar de maneira profunda nos discursos, nos programas, sobretudo nos programas de governo, que a partir dos programas de governo é que os gestores eleitos são cobrados. Se não coloca no plano de governo, é a mesma coisa de dar carta branca. Então tem que cobrar do prefeito, prefeita, candidato, que a mobilidade e o transporte público faça parte do seu plano de governo. Mais do que isso, um compromisso sério que vai se estrangulando ano a ano e que nós não desejamos mudar em 2025. É a aprovação dos planos municipais de mobilidade urbana. É uma vergonha para um país que reúne tanta gente bem intencionada como somos todos nós aqui. É uma vergonha nós precisarmos cobrar, como se cobra muitas vezes de se fazer uma coisa certa de uma criança, cobrar prefeitos e prefeitas da obrigação que eles têm com as pessoas que residem e usam o transporte público e precisam de uma mobilidade boa nos seus municípios. Esse é o momento de cobrar que candidatos a prefeitos e prefeitas coloquem nos seus planos de governo o compromisso de aprovar os planos municipais. Isso daí cada vez mais vai restringir o repasse de recursos públicos para os entes. Mas muito mais do que isso, é trazer para a pauta da gestão pública o interesse, de fato, de se fazer com que essa transformação aconteça lá na ponta para quem convive lá. Nós só vamos mudar esse contexto todo e otimizar o esforço de todos nós se lá na ponta, não adianta ter recurso do governo federal, não adianta ter recurso do governo estadual, se o prefeito e a prefeita lá na ponta não desejam e não trazem para si essa pauta. Do mesmo jeito que a saúde é essencial e é clara para todo mundo, e todos são cobrados por isso, do mesmo jeito que a educação, a segurança, o transporte público também precisa ser cobrado dos gestores públicos. Não adianta fazer o BS se as pessoas perdem, 20% das pessoas não comparecem a uma consulta médica porque não consegue chegar. Não adianta ter vaga de creche ou vaga na escola se a criança tem dificuldade para chegar e não consegue estudar todos os dias. Transporte público precisa fazer pauta, fazer parte da pauta
e do raciocínio todos os dias dos prefeitos e prefeitas. Me alonguei um pouco aqui na conversa, Francisco, mas é importante, dentro desse ensejo, faltando 60 dias, a gente saber não apenas o que os candidatos aqui em São Paulo desejam, as cidades do interior, mas todas as cidades desse país. O que a gente deixa à disposição é toda uma energia para poder continuar com esse momento de transformação, encaixando cada uma das peças para que elas produzam o melhor resultado. E o melhor resultado é qualidade para quem usa. Qualidade para quem usa faz com que todos os gráficos que o Francisco colocou aqui possam ter um ponto de inflexão e voltarem a crescer positivamente. É isso. Parabéns, parabéns. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, para quem não sabe, vocês acabaram de ouvir o depoimento de um ex-prefeito, né? O Denis não está falando aqui, né? Tudo isso que ele disse para nós aqui, né, porque ele ouviu contar. Né? O Denis foi prefeito, né, de Santa Bárbara do Oeste, prefeito reeleito, né, com uma aprovação enorme. Então ele fala com conhecimento de causa. Uma coisa que a gente está assistindo, eu acho que de certa maneira dá para perceber um consenso aqui, é essa questão da transformação. O momento que nós estamos vivendo de mudança, de transformação, de alteração, né, da visão que a gente tem desse processo todo. E aí tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: como a operação, né, do serviço de transporte público é privada, 99,9% no Brasil, a operação é privada. Durante muito tempo, esse serviço foi considerado como um negócio. Isso é coisa de empresário privado. O empresário não tem a menor preocupação com a qualidade do serviço, ele só visa lucro, né? Ele responde por aquelas alcunhas do tipo tubarão de catraca, máfia de transporte, né? A gente, né, os de cabelo branco, ou os que já perderam o cabelo, cansaram de ouvir, né, essas qualificações, né, bem pejorativas, né, dos prestadores de serviço. A gente começa a perceber, e eu acho que a questão do subsídio é um indicativo importante, né? Subsídio durante muito tempo foi palavrão, né? Não, isso é coisa de europeu, lá na Europa, porque lá eles têm, né, outras fontes extra-tarifárias, né? Eles não dependem apenas do orçamento para poder bancar, né, o custo da prestação do serviço. É verdade. Lá na Europa, eles criaram formas, né, de alimentar um fundo de transporte, né, com receitas extra-tarifárias, né? Vários modelos que existem aí que a gente observa e que pode praticar aqui no Brasil. Ou, né, como já vem acontecendo, né, prefeitos que conseguem, né, buscar no orçamento um espaço que não é fácil, né? As prefeituras têm, né, muita dificuldade de administrar as demandas, né, por serviços públicos são sempre muito maiores do que, né, a capacidade orçamentária, mas enfim, aquelas cidades que têm algum tipo de receita, né, extraordinária, específica, eu costumo citar Maricá, que todo mundo, Maricá pratica tarifa zero há tanto tempo, recebe royalty de petróleo. Paranaguá tem uma atividade portuária, né, que gera uma arrecadação muito maior do que qualquer município, né, normal. E aí facilita. Ou então aquilo que nós observamos nos levantamentos que fazemos na NTU, que cidades com menos de 50 mil habitantes conseguem bancar, né, esse serviço com recursos orçamentários, porque o comprometimento do orçamento varia em torno de 2% a 3%. É suficiente para ter recursos, né, para poder pagar toda a operação, independentemente do pagamento da tarifa, né, então. Mas, enfim, essas são as questões que nós estamos assistindo, né? Vem aí uma nova geração, né, de prefeitos, né? A gente espera que essas eleições, né, tragam novos prefeitos com uma visão diferente.
Porque tem uma questão que nós estamos acompanhando com muita atenção na ENTU, que é o seguinte, eu fiz menção aqui. Muito dificilmente, eu acho que é impraticável, nós recuperarmos a demanda que tínhamos no período pré-pandemia. Já atingimos 85%, média nacional, mas não vamos conseguir além disso. Por quê? Mudança de hábito, o home office, o e-commerce, a educação à distância, que eu fiz menção aí. Mas tem uma coisa que nós não podemos ignorar. Uma nova geração, isso é coisa para o Cláudio fazer aqui, uma conversa longa. Uma nova geração de pessoas, né, que está chegando e que não tem, né, aquela... Eu não quero usar a expressão aversão, mas tem aquele conceito do transporte de que não é nada nobre, né, andar de transporte coletivo. Muito pelo contrário. São pessoas que são aí na faixa dos 25 a 30 anos, que não tem mais, não tiveram aquela ânsia de tirar a CNH quando fizeram 18 anos. Eu me lembro, né, que eu fiz 18 anos, acho numa quinta-feira, né, na segunda-feira da semana seguinte eu já estava com a minha carteira de habilitação na mão. Né? E daí para frente eu comecei a brigar por ter um carro, né? Eu ainda era estudante e tal, né? Mas já comecei a fazer todo um trabalho de convencimento dos meus pais para poder me dar um carro. Eu tenho duas filhas, uma na faixa de 40 anos, a outra um pouco mais jovem. A de 40 anos não tem carro, né? Não tem carro, vendeu o carro dela, usa o transporte coletivo. Tem uma coisa, ela não precisa usar o transporte coletivo no horário de pico. Então, aqui em São Paulo, o transporte fora do horário de pico é transporte de primeiro mundo, sim senhor. Lotação de banco, veículos super confortáveis, idade média da frota baixa, né, ar-condicionado em 100% da frota, né, e tantas outras questões que facilitam, né, ou que atraem, né, o usuário. Mas nós não podemos ignorar que tem uma geração, né, de clientes que está chegando e nós precisamos atrair esse cliente para o nosso serviço. Nós precisamos de tocar, né, não é apenas a mente dessas pessoas que fazem, né, tomam a sua decisão com base na razão, né, no preço, no tempo. Nós precisamos de tocar, eu tomo emprestado essa frase do Cláudio, nós precisamos de tocar o coração dessas pessoas, nós precisamos de mexer no emocional dessas pessoas, porque aí nós vamos conseguir, né, uma conversa, um diálogo diferente, né, e atrair esse percentual, essa parte da população de potenciais clientes que nós temos, que nós não estamos ainda, né, tendo como já clientes nossos, mas nós precisamos de investir na captura, se eu posso usar essa expressão, desses novos clientes. Aí, quem sabe, eu não vou mais na próxima vez falar que nós atingimos 85%, não, nós vamos superar os 100% da demanda que tínhamos no período pré-pandemia. Então, eu queria terminar essas, não sei se eu tenho mais tempo, né? Não, né? Acho que já podemos encerrar aqui, porque cumprimos o nosso tempo. Eu queria agradecer, né, muito as considerações que o Cláudio fez. O Cláudio sempre traz uma visão diferente, né, do processo, né, de como a gente encara esse serviço, né. Dessa vez foi a novela, né, e, né, a participação do diretor da novela, né, na geração do serviço. Não esquecer que o diretor é o poder público, né? Os atores podemos ser nós, os operadores, mas o diretor dessa novela é o poder público, né? O Paulo também, né, trouxe aqui uma experiência de quem está no dia a dia lidando com isso. A gente esteve em Manaus e pôde ver muito de perto. Manaus tem uma visão diferente, né, mérito do prefeito, que é um batalhador por isso, e encarou o transporte, né, como um serviço público, né, que precisa, né, ser visto, né, com uma característica diferente daquela que se praticava antigamente, né? Simplesmente o problema dos empresários de ônibus, eles que resolvam nisso, né? Não, ele tem uma visão diferente, implantou isso e deu certo. E depois, né, as colocações que o nosso secretário fez aqui, simplesmente brilhantes, né, que completou, fechou com chave de ouro. Muito obrigado, Denis, por, né, todas as colocações. Acho que você estimula a gente. Você, né, com a sua fala, né, tem um pouco de provocação, eu até entendo isso, mas não é provocação no bom sentido, meio que assim, vamos acreditar que existe o amanhã, né? O Francisco, só antes, sem querer
quebrar o protocolo do encerramento, mas você falou algumas vezes num termo, né, que é a mudança de hábito. Houve uma mudança de hábito, né, do usuário, e ele foi, enfim, procurando outras alternativas. O hábito mudou uma vez. O que nós temos que trabalhar agora é para mudar de novo, né? Para que essa geração, como você colocou, ela seja cativada, né? Porque muitas vezes, entendo, ela já nasce ou ingressa aí na maioridade, já despida de alguns preconceitos em relação ao transporte público. Então, é esse público, né, que nós precisamos pegar para transformar e mudar o hábito, né? E aí, quem sabe aí ao longo do tempo, uma grande transformação vem por aí. Isso aí. Muito obrigado pela participação desse primeiro painel Transporte Público Coletivo na conjuntura atual. Gostaria de entrar na conversa de vocês e para dizer que Kotler, no seu último livro escrito Marketing 5.0, ele diz que é a primeira vez na história que nós temos 5 gerações vivendo juntas no planeta. E elas pensam completamente diferentes. E as novas gerações, que já é a maioria dos trabalhos formais, são desapegados a ter coisas, eles querem ter experiências de vida e não ter carro, e são favoráveis ao transporte coletivo. E eles já são maioria no planeta. Então, estamos surfando uma boa onda que Neo Medina fez esses dias atrás. Muito obrigado. Uma foto oficial, por gentileza, aqui do nosso painel. E nos preparar para a apresentação seguinte. Muito obrigado, Francisco Cristóvão, Denis Andina, Claudicena Federico, Paulo Henrique Martins, de Manaus. A foto oficial, por gentileza, Cláudio.